Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de Talking with God, conversando com Deus. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que está aqui passando a sua temporada aqui na Suíça, o nosso querido pastor Renan. É um prazer estar com todos vocês aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, que através desse podcast Deus possa alcançar toda a sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus. Então, eu gostaria um pouco de fazer algumas perguntas, né? E queria saber o que te trouxe aqui à Suíça e como tem sido essa experiência para você, se você está tendo desafios culturais. Há aproximadamente 8 anos atrás, já comecei essa viagem missionária no continente europeu. E através dessas viagens, a primeira vez que eu vim para a Europa foi através de uma mulher chamada pastora Carla, que não me conhecia pessoalmente. Teve uma revelação por parte de Deus, e nesse convite que ela me fez, eu encontrei grandes obstáculos, mas acabei chegando na Suíça e ministrando a palavra de Deus aqui nesse lugar. Ok, muito bacana. E quais foram os maiores desafios espirituais e culturais que você enfrentou aqui? Como Deus tem trabalhado isso na tua vida? Os maiores desafios foi a primeira vez que eu cheguei em Portugal, em Porto. Orei para um casal, onde, segundo eles enfrentavam um sistema de bruxaria, de magia mesmo. E orando pela primeira vez ali por essa família, eu tive uma situação delicada de saúde, onde após a oração eu fui pro apartamento onde eu estava e comecei a vomitar muito sangue. E fui entendendo que não era apenas questão de orar, mas era questão de libertação, transformação, né, e quebrantamento. E com a palavra de Deus a gente vai aprendendo mesmo que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado também. É verdade. E assim, ó, muitas pessoas sentem que estar longe de casa pode abalar sua fé ou fortalecer ainda mais a sua dependência de Deus. No teu caso, como essa mudança influenciou no teu relacionamento com Deus? Acredito que a chamada missionária, a chamada que Cristo nos propõe é um desafio muito grande. E por ser desafio, nós temos que estar aptos e preparados para isso. Então, quando Cristo me chamou para essa situação missionária, era algo que já queimava na veia. Então, eu acredito que existem pastores de campos e existem pastores missionários. Aqueles que estão no campo cuidando das ovelhas e aqueles que trazem através da missão. Olha, coisa bem bacana mesmo, Muito né? forte. Tá abrindo muito forte isso. Gostei bastante dessa colocação. E como você enxerga os desafios da juventude cristã nos dias de hoje? O que você tem aprendido sobre isso na tua jornada? Apesar de ser um jovem senhor, né, eu confesso que se fosse pelas vontades carnais ou pela vontade até do tempo de idade, estaria realizando os desejos da carne mesmo. Mas como Cristo ele traz um amadurecimento espiritual, hoje a gama de pessoas mais que eu me envolvo são pessoas bem mais maduras, né, de idade, bem mais capacitadas e mais preparadas. Mas as pessoas que sentam comigo sempre falam assim, você tem um amadurecimento, sabe conversar. Então tudo isso a gente vai adquirindo uma bagagem com o tempo e com as experiências cristãs também. Os desafios, né, da vida. Desafios, exato. É porque assim, a gente é muito novo, nós somos pessoas novas, né? Então, para ministrar para pessoas bem mais maduras, bem mais experientes, são desafios que nem todos querem sentar ali para ouvir. Mas quando te ouvem pela primeira vez, vê algo diferente na sua vida. E isso que chama atenção hoje dentro do Evangelho. Temos uma dificuldade de trazer os jovens, mas temos uma facilidade de manter os que já estão. Isso é um privilégio de Deus. Ai, que coisa boa, viu? E tem, assim, alguma experiência marcante ou testemunho dessa tua temporada na Suíça que te impactou profundamente e que poderia inspirar os nossos ouvintes? Aproximadamente uns 2 anos atrás, aqui na Suíça, pregando numa igreja Assembleia de Deus, em Sebar, fica ali na região de Zurique, em uma vigília, justamente com a pastora Carla também. Nessa vigília, nós fomos impactados pela glória de Deus, porque tinha uma mulher na cadeira de roda, onde o osso da sua perna estava meio que aparecendo lá de fora. Acredito que por causa de um acidente, ela não andava mais. E na oração, na vigília da madrugada, essa mulher levantou da cadeira de roda, saiu correndo na igreja dizendo que foi curada, que Deus operou essa maravilha na vida dela. E aí eu me tornei, eu acho que um pouco mais conhecido aqui na Suíça. Uau, mas que incrível isso, né? E é um testemunho, né? Assim, porque sempre os milagres eles vão fazendo com que as pessoas vejam quem é o nosso Deus, né? De verdade. O testemunho e o milagre são duas coisas que tem que acompanhar a fé cristã. A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Nós tivemos um culto em Emmenbrook, na igreja do pastor Edgar também,
onde uma mulher chegou que ela tinha uma enfermidade no seu ventre, e eu não sabia, porque eu estava em Israel, recentemente voltado para a Suíça, e ela tinha um problema no seu ventre, onde o seu ventre inchava muito, crescia como se fosse um mioma, né? E ali eu orei por ela, ela caiu no chão, foi impactada com o poder da oração, ela caiu no chão com a barriga grande e levantou com a barriga murcha, segurando as calças. Então ali, Deus operou esse milagre e tem feito muitas maravilhas ali, graças a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para honra e glória do dele. Senhor Jesus. Amém. Sempre. E, olha, muitas pessoas se sentem, às vezes, desmotivadas, com a fé abalada ou sem direção, né? Você pode sentir que, assim, muitas igrejas, as pessoas parecem que estão mortas, né? Verdade. Dentro da igreja, você não sente que parece que o Espírito Santo, que está só homens lá dentro, o Espírito Santo está lá fora. Eu ouço muitas reclamações até de pastores, eu ouço bastante, assim, alguns relatos, né? E eu queria saber, assim, né? Essas pessoas estão desmotivadas, com a fé abalada e sem direção. O que você diria para quem está passando por um momento assim agora, que está bem frio, não está nem frio, aliás, gelado, né? Para ser bem direta. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 3, que a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, melhor dizendo, é uma igreja que tem uma chamada, um propósito, mas expulsar a presença de Deus. E quando nós expulsamos a presença de Deus, nós não tornamos nem frio e nem quente, mas morno. Ficamos num vale de indecisão. E esse vale de indecisão acaba trazendo para as pessoas, hoje em dia, principalmente no século XXI, depressão, rejeição, angústia, vitimismo, acontece muito no nosso meio. Então, assim, quem entra na igreja por causa de homens, sai por causa de homens também. Mas quem entra por causa de Cristo, ele permanece. A Bíblia diz que quando Paulo profetiza, Paulo diz assim: quando você tem Cristo na sua vida, a tristeza vem sobre ti, você aproxima mais do altar. Mas quando você não tem Cristo na sua vida, gera morte. Por quê? Porque quando você não tem Cristo na sua vida, você vai ver que a primeira pessoa que não tem Cristo vai arrancar sua vida. Vai voltar para a vida mundana, para a bebedice ou algo do tipo. Mas quando você tem Cristo na vida, mesmo que você tenha uma decepção, a sua tendência é voltar para o altar para contar tudo para Jesus. Jesus fizeram isso para mim. Se levantaram contra a minha vida, me caluniaram. Então, a tristeza na vida do cristão gera altar. Mas a tristeza na vida de quem não tem Cristo gera morte, gera condenação. Então, assim, muitas pessoas saem mesmo hoje por tristeza, por angústia, porque se decepcionaram com homens. E homens são falhos, isso é normal, homens vão errar, vão pecar, vão falhar, vão decepcionar as pessoas. Sim. Nós estamos lícitos e sujeitos a passar por isso. Mas eu te dou um conselho cristão: não se decepcione por causa de homem. Falhas e erros nós encontraremos em qualquer lugar. Em escola, em trabalho, né? Em qualquer lugar que nós pisarmos. E na igreja não vai ser diferente. Mas se você estiver na igreja por causa de Cristo, o próprio Deus te justificará e te colocará de pé novamente. Amém. Eu acredito que essas palavras vão alcançar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Que estão decepcionadas com líderes, né? Exatamente, são seres humanos, né? Sim. Que às vezes caem, também podem ser levantados novamente, se é assim que o Senhor quer, com né? certeza. E isso é lindo, né? De poder entender realmente que a gente tem que estar ali. Claro que líderes são importantes, estar debaixo de uma liderança é muito importante, né? Para quem serve a uma congregação, quem frequenta, porém, a gente tem que estar sempre realmente com os olhos no nosso Senhor, né? Um dos maiores desafios que nós temos hoje é que a igreja está sendo regida e controlada por homens. Isso é um problema muito grande. Nós temos que estar debaixo da lei, debaixo da intercessão, debaixo da cobertura espiritual. Só que a Bíblia é o nosso respaldo. A Bíblia é o coração do homem, né? É o sentimento de Deus para o homem. Então, quando nós entendemos a palavra do Senhor e confiamos no poder da palavra, nós esquecemos que nós acabamos deixando esses entendimentos humanos e agora nós somos pessoas espirituais. Como Paulo disse: pois agora já não vivo mais eu, e Cristo vive em mim. Ou seja, a velha criatura morreu, a velha criatura foi sepultada, se levantou-se uma nova criatura, uma guerreira. Nós costumamos dizer que quando você vai para a igreja arrebentado, quebrado, você está indo como um gatinho. Mas quando você sai do culto, você sai como um leão, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Então, não se frustre porque alguém frustrado tentou te parar. Não desacelere o seu passo porque alguém que correu demais
e quebrou os pés no meio do caminho. Eu costumo dizer para as pessoas que sempre me perguntam qual é o segredo do seu ministério. E eu digo para as pessoas, primeiramente, não faça o que eu fiz, porque cada um tem um ministério, uma chamada com Deus. Mas o meu ministério foi formado em erros. Eu fui, errei, quebrei a cara, apanhei, voltei e sentei. Do que ficar sentado e nunca saber o sabor de ter ido. Então, o ministério é desafio. O ministério é se levantar. É ir mesmo, enfrentar. Se vai dar certo ou errado, Deus sabe. Mas não fique sentado. Arregace as mangas, crie expectativa mesmo, sonhe mesmo, se entregue e se envolva. Porque o peso da chamada é para todos, mas a recompensa da vitória é só para quem chega. É para quem chega. Muitos serão chamados e Poucos são os escolhidos. escolhidos. Verdade. Isso é poderoso. Eu também queria que você falasse um pouco, você comentou que você compõe, também você tem louvores. Eu fui agraciado com Deus antes mesmo de entender o ministério que Deus tinha na minha vida. Até porque quando eu comecei em louvor, não conhecia nada sobre profecia, não conhecia nada sobre revelação. E há muitos anos atrás, assim quando essa pastora Carla me ligou, ela não me conhecia, eu não era conhecido nas redes sociais ou algo do tipo. E ela falou assim, Deus me revelou o seu nome e o seu telefone. Eu não acreditando que Deus tinha revelado para ela meu nome e meu telefone, ela falou assim, Mari, Renan, eu vou orar ao Senhor para me ver que dia que Deus quer que te traga para a Europa. E Deus não quer que você só venha pregar. Deus quer te trazer para uma turnê. Geralmente turnê é quem vai louvar muito, vai cantar em muitos países. Sim. Eu não cantava. Meu negócio era pregar a palavra. E eu comecei a escrever. Comecei a escrever canções sobre o que eu passava e sobre o que eu vivia. Lancei muitas canções, nasceu muitas canções. E uma delas explodiu mais de 280 países, que é a canção Jesus Tem Algo Novo. Que eu escrevi em um período muito depressivo do meu ministério, da minha vida. E hoje essa canção libera muitas pessoas da depressão, muitas pessoas da ansiedade. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas que tentaram arrancar a vida e não conseguiram porque ouviram essa canção chamada Jesus Tem Algo Novo. Então que essa canção traga transformação, libertação para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitas pessoas eles são tocados, né, pela palavra e muitos são realmente curados através dos louvores. Já se ouve muitos testemunhos a respeito. Então, eu vou te fazer outra pergunta, né? Uma das últimas. Depois dessa temporada aqui, quais são os teus próximos passos do teu ministério? Algum projeto especial no horizonte? Na verdade, sim. Eu vim novamente agora para a Europa, porque Deus me trouxe para ensinamento, para preparar a igreja, para preparar o povo, através da palavra, através também das experiências adquiridas todos esses anos aqui na Europa, porque são anos de desafios. Né? São pessoas aqui que são carentes da glória de Deus, são carentes de mistérios e principalmente de milagres. Nós estamos num continente europeu, que é a Suíça, que as pessoas necessitam ver milagres e viver milagres. Infelizmente passaram muitas pessoas que pregaram evangelhos, mas não operaram sinais. E a Bíblia fala que os sinais seguem aqueles que creem. Então, se você prega a palavra e crê, tem que ter sinais. Se você prega a cura, as pessoas têm que sair do culto curada, têm que sair do culto levantar de cadeira de roda. É desafio? Mas os dons seguem aqueles que creem. E isso é dom de Deus. Então, como Deus me chamou para esses desafios, hoje nós temos visto curas acontecendo, milagres acontecendo e pessoas aqui aprendendo a palavra de Deus. Um dos maiores desafios que eu tive aqui na Europa foi trazer o culto de ensino. Que nós vemos que nem todos os ministérios, mas louva a Deus por aqueles que têm o culto de ensino, né? Culto de ensino, que é o culto de doutrina, o culto da palavra, o culto de domingo de manhã, que é o culto de escola bíblica dominical. Sim. A igreja precisa disso, porque uma igreja que tem sabedoria, entendimento da palavra, não é delubriada, vou usar a palavra como diz o brasileiro, por qualquer vento, por qualquer barulho. Tem uma base. Discipulado, né? Isso, tem uma base. Raízes. Nós temos que ser instrumentos que levantam outros instrumentos. E nós vivenciamos períodos onde passaram muitos homens de Deus ao nosso meio, mas não ensinaram outras pessoas como ser usado por Deus, como serem capacitados. Então, o meu maior desafio hoje é levantar outros discípulos nessa nação. Eu acredito que Deus está me preparando para essa nova fase. Amém, amém. E se você pudesse deixar uma mensagem curta e poderosa para quem nos ouve agora, qual seria? A mensagem que eu trago para o teu coração é para que você permaneça firme sobre aquilo que Deus te prometeu. Se foi Deus que prometeu, vai cumprir sobre a tua vida. Há uma mensagem que Deus me deu, e eu estou finalizando este livro que Deus está me preparando, uma mensagem que o Senhor revela para Paulo. Que quando Paulo toca nos gravetos,
são apenas gravetos. Mas quando aproxima do fogo, as cobras se revelam mediante os gravetos. Então, quem tem fogo sobre a tua vida, ele vai revelar as cobras no meio do seu caminho. E quando nós revelamos as cobras, nós temos que ter estrutura para suportar as picadas, os venenos, os levantes. A cobra vai se arrodear. Então, eu não digo cobra pessoas, eu digo cobra espirituais. Quanto mais Deus te dá, mais o adversário vai se levantar contra a tua vida. Mas nós precisamos entender que você tem uma estrutura e o antídoto para todo e qualquer veneno de serpente. Entenda uma coisa, a área que Paulo foi atingido foi a palma da mão. E a mão de Paulo, após a mordida da serpente, foi onde gerou cura. Então, a área que nós somos atingidos será a área que Deus nos usará para curar outras pessoas, para levantar outras pessoas. Então, a mensagem que eu te digo é, eu não sei qual é a área da sua vida que você tem sido atingido. Eu não sei qual é a área do teu ministério que você ainda está travado. Mas a área onde está sendo bloqueada é a área que Deus vai te usar para destravar na vida de muitas pessoas. É a área, se você está vivendo um período depressivo, entenda uma coisa, é a área que Deus vai te usar na libertação. Se você vive um momento de muitas das vezes de enfermidades, é a área que Deus vai te usar para curar muitas pessoas. Então entenda uma coisa, comece a ter sensibilidade para saber qual é a área que você é mais perseguida, porque será a área que Deus mais vai te usar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu que agradeço o carinho. Muito, para nós é uma honra, né? Um servo tão usado pelo Senhor ter aqui, Obrigado. que o Senhor continue te abençoando A todos nós. e te levando essa mensagem linda sua para os 4 cantos do mundo. Obrigado. Tá bom? Muito Deus obrigada. abençoe. Obrigado Amém. pelo carinho. Obrigada a todos. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.